Até agora a gente não sabe qual é o grande vilão de WandaVision. Muita gente acha que o Mephisto vai aparecer ali, vai mostrar que está no controle de tudo, mas hoje eu vi uma teoria bem interessante que coloca como vilão principal da série ninguém mais, ninguém menos que o Ultron. Daí você pode estar pensando assim, lá vem mais um maluco falar de teoria de WandaVision, mas essa teoria faz sentido. Então vem comigo que eu vou explicar certinho como que o Ultron poderia se encaixar em WandaVision. Antes de continuar, só gostaria de pedir o seu joinha, caso você goste aqui desse vídeo, já clica ali embaixo. Também se inscreva aqui no canal se quiser receber mais conteúdos como esse e também deixe seu comentário ali embaixo se você acha que essa teoria tem algum embasamento ou se é pura loucura. Mas, sem mais delongas, vamos de fato a essa teoria que encaixa o Ultron em WandaVision. Enquanto a gente não tem uma figura bem definida do vilão de WandaVision, embora a própria Wanda possa ser a vilã aqui, dependendo do seu ponto de vista, a gente não pode negar que a Wanda, enquanto protagonista, tem como antagonista a Espada, principalmente o Hayward, que é o comandante ali da organização que está em volta do Rex e que está tentando entrar ali de alguma forma para conter o que está acontecendo. A teoria que eu vou comentar aqui no vídeo de hoje diz que o Hayward é, na verdade, o Ultron disfarçado em forma humana. E aí você pode estar de novo falando assim, lá vem um maluco falar de personagem que é outro personagem. Mas essa teoria faz sentido. Por quê? Porque existem precedentes. No desenho animado Avengers Assemble, na terceira temporada, que é bem focada ali na revolução do Ultron, nós vemos que em determinado momento da animação, uma pessoa do exército, de algum posto ali dentro do exército, ela é colocada dentro dos Vingadores para fazer essa ponte entre o exército americano e os nossos heróis. Esse personagem, a princípio, que parece ser aliado dos Vingadores, ele vai tomando algumas decisões meio esquisitas, ele parece ter segundas intenções com tudo que ele faz, e a história vai se desenrolando até que a gente percebe que ele é, na verdade, o Ultron disfarçado de ser humano. Lá na série, o Ultron assume essa identidade, que é do Truman Marsh, e se você pegar o desenho animado e WandaVision, você percebe que existem diversas similaridades entre essas duas figuras. Os dois aparentemente têm segundas intenções com tudo que fazem, eles mantêm informações ocultas dos seus aliados, os dois têm ações meio duvidosas e os dois também consideram Vingadores como ameaças, como a gente já viu em WandaVision, que o Hayward ele considera a Wanda uma arma de destruição em massa. Além disso, os dois estão em posições, tanto ali dentro da Espada, quanto lá no desenho animado, onde o personagem está tratando diretamente com os Vingadores, eles estão em posição que eles podem tomar certas ações que lhes permitiriam controlar as narrativas ali onde eles estão inseridos, em posições de poder. Mas daí você se pergunta, por que o Ultron estaria se passando por alguém da Espada para tentar entrar no Rex? Calma que eu explico. Assim, a Wanda e o Visão, eles têm as suas histórias intimamente ligadas à história do Ultron. A Wanda, quando estava lá na Sokovia, ela foi recrutada pelo Ultron para ser ali uma aliada dele, e o Visão, ele foi inclusive criado pelo Ultron para ser o corpo final do nosso androide maligno. Então, o Visão ele foi criado para ser o corpo final do Ultron, mas os Vingadores acabaram revertendo isso e o Visão foi transformado ali num super-herói. Então o Ultron tem essa ligação com os dois personagens e ele poderia utilizar isso dentro da série. E de que forma ele poderia ser utilizado aqui nessa série? Eu acho, teoria, especulações, achismo, que o Ultron tentou de alguma forma pegar o corpo do Visão, que era o corpo que ele queria para ele mesmo, não conseguiu. Ele tentou dar um jeito de manipular a Wanda para fazer isso. A Wanda de fato conseguiu pegar o corpo do Visão, só que ele não imaginava que ela ia criar todo aquele circo em Westview. Então agora ele está tentando reverter essa situação que ele mesmo causou, tentando entrar lá, tentando eliminá-la a qualquer custo e pegar o corpo ali do Visão. Por que eu acho que ele está tão interessado assim no corpo do Visão? Porque em determinado momento da série a gente vê que o corpo de Vibranium do Visão estava sendo ali monitorado meio que em tempo real a partir da sua assinatura de decaimento e tudo mais. Então dá para ver que o foco estava de fato
onde que o Visão estava ali dentro. Além de que o Hayward manteve por muito tempo escondida a informação de que o corpo do Visão havia sido roubado. A princípio, aparentemente, parece que ele não queria tocar nesse assunto. O Ultron sempre teve o objetivo ali de dominar o mundo, refazer tudo, a sua imagem. Então é interessante a gente pensar que ele estaria tentando pegar o corpo do Visão, porque aí ele poderia ter o seu corpo final, e também, como dá pra ver lá que o corpo estava sendo estudado, talvez tenha algum interesse de criar armamentos, criar novas tecnologias, eu não sei, mas é essa a teoria, de que o Hayward é o Ultron disfarçado para tentar chegar ao corpo do Visão, que ele mesmo tentou adquirir por meio da Wanda, mas a Wanda acabou criando todo esse circo de Westview, e agora ele tem que chegar até lá dentro, mas ele não consegue atravessar o Rex. Não sei se faz sentido isso, mas quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo fazia bastante sentido. Uma outra coisa que, assim, contribui um pouco para essa teoria, mas que pode ser uma especulação tremenda, é naquele momento no episódio 5, quando a Wanda vai arrastando o drone até ali fora do Rex, ela encontra o Hayward e os outros soldados, e eles estão falando lá, tudo mais, a Mônica Rambeau chega e fala ali um negócio, e a Wanda fala que ninguém mais vai mexer com a família dela, ninguém vai mexer com a casa dela, e ela olha diretamente pro Hayward e fala, e ninguém vai tirar isso de mim novamente, falando da família dela, falando da casa dela e tudo mais. Aí, o Hayward, ele a princípio fica com uma cara meio de confuso, e depois ele muda a expressão dele pra uma cara de tipo, ah, fui pego. Então, ó a teoria. Como o Ultron foi responsável pela morte do Pietro lá em Era de Ultron, talvez a Wanda tenha descoberto que o Hayward é o Ultron e olhou diretamente para ele e falou que ninguém mais vai tirar a família dela, entendeu? Porque ela já sacou que ele é o Ultron. A Wanda tá fazendo tudo aquilo ali no Rex, fazendo toda aquela demonstração de poder episódio a episódio, então não seria difícil imaginar que ela poderia descobrir que tem alguém disfarçado do lado de fora. O que dava a entender no princípio é que a Wanda estava falando isso pro Hayward, se referindo ao Visão. Mas o Visão não tem nada a ver com o Hayward. Quem tem a ver com o fato de ter tirado algum familiar dela seria o Ultron. Ou o Thanos, né? Mas o Thanos também não se encaixaria aqui nesse contexto de forma alguma. Se tudo isso já não fosse suficiente, lá em Homem-Aranha, De Volta ao Lar, existe uma cena onde o Peter Parker encontra uma cabeça de Ultron funcional. Então, desde esse momento, especula-se que o Ultron vai voltar para o MCU. Talvez esse momento tenha chegado aqui em WandaVision. Posso ter falado um monte de bobeira, mas essa é a teoria do dia. Daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, a gente já vai descobrir se isso é verdadeiro ou não, então esse vídeo vai ficar extremamente datado, mas eu tinha que vir aqui falar com vocês sobre isso, porque fazia muito sentido, na verdade, quando eu comecei a gravar esse vídeo, talvez agora não tenha mais feito tanto sentido assim. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero saber agora o que vocês acharam dessa teoria maluca, comentem ali embaixo. Se você gostou desse vídeo doido, deixa o seu joinha e já aproveita também para se inscrever aqui no canal. Esse foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.